Fala galera, tô aqui para analisar a partida entre Magnus Carlsen e Sergei Karyakin. Finalmente a Rússia colocou aí um desafiante às alturas para disputar o campeonato mundial e trazer a coroa para os russos. Acho que é isso que eles desejam. Tem uma equipe muito forte aí apoiando Karyakin. Se eu não me engano, Nepomniachtchi está ajudando o Karyakin. Kremnik, Svidler, e há rumores também que Ponomaryov faz parte da equipe de Karyakin. Já Magnus Carlsen está sendo auxiliado aí por Casim das Nove. Provavelmente o Nielsen também está com ele. E por enquanto ainda não tem. Filha da puta, filha da puta! Isso de proteção de tela não estava marcado para aparecer, mas nós iremos tirar e editar essa porra desse vídeo. Caralho. Não era para aparecer proteção de tela. Não é para pôr proteção nenhuma. Fijo de la concha de tu madre. Hey. Vamos ter que editar e gravar esta merda novamente. Bom, vamos lá, vamos aprender alguma coisa. Vamos ver o que esses dois gênios do xadrez têm a mostrar pra gente. Vamos ver sobre a teoria moderna do xadrez. D4, cavalo F6, bispo G5. Carlsen empregou essa variante algumas vezes em Blitz, também numa partida contra mim, em 2014, em Caxias do Sul. Grande chance dele estar se desviando aí das atenções, das preparações da equipe russa. Tromponsky, Karyakin jogou D5. Existem outras formas de enfrentar isso jogando G6, também E6, E4, H6, bispo por F6, hematoma. Posições pouco simétrica e normalmente em partidas de campeonato mundial as negras jogam bem sólida e deixam as brancas pressionarem, né? Quem tiver com brancas que pressione e as negras jogam mais na defesa. D5, E3. Eu testei contra ele em Caxia cavalo E4. Bispo F4. Aí C5. Ele jogou bispo D3. Eu joguei dama B6 contra ele. Aí cavalo C3. E6. Mais à frente eu vou estar analisando essa partida com mais calma para vocês que querem ver os lances. Mas eu vou passar rapidamente só para vocês entenderem como é que foi a partida. E aqui eu já fui imortalizado, cheio de tática, posição, cheio de combinação. Achei legal ter jogado essa partida com ele, claro, mas é sempre uma experiência interessante enfrentar um cara desse nível. Bispo por F6, G por F6, D por C5. É possível aqui jogar E6.
cavalo F3. E aqui teve uma partida interessante entre Andreikin e Ponomaryov, o qual as negras não tiveram nenhum problema de abertura, conseguiram desenvolver facilmente as peças. O par de bispo aí parece bem ativo. E o negro tem uma posição de equilíbrio. E acabou empatando essa partida. E aqui já está bom. É um blitz entre Andreikin e Ponomaryov. Bom. Ele jogou cavalo C6. Um lance natural de desenvolvimento. Bispo B5. E6. C4. Lembra aqui algumas formações de gambito da dama aceito. Que tem essas rupturas com D por C5 e C4. Cavalo D2. Era possível tomar aqui também, mas acredito que tem uma posição de equilíbrio aí. Cavalo D2 para evitar a troca das damas. Bispo por. Cavalo F3. Roque. Por enquanto aqui ambos seguem desenvolvendo as peças. E aqui parecia interessante C3 para destruir a estrutura das brancas. E o negro tem o par de bispos, né? Caso tome aqui, tem esse peão que pode ser um alvo. Ele resolveu jogar cavalo A5. Torre C1. Aqui era interessante jogar A6. E ver... para ver o que as brancas vão fazer, né? Caso tomem aqui, bispo por C4, cavalo toma, torre toma, bispo E7. Agora o branco precisa tomar certos cuidados aqui, jogar ativo, porque claro que as brancas estão algo na frente, mas tem par de bispos, caso as negras consigam colocar o bispo aqui. As negras vão ter uma posição bem interessante aí. São muito fortes os bispos. Mas ele resolveu jogar bispo E7, dama C2, bispo D7 desenvolve, troca esse bispo aí que não está fazendo nada em C8, bispo toma, dama toma, dama C3, ameaçou o cavalo e aqui a opção era B6, e para ver o que o Carlsen ia fazer, caso jogue cavalo E4 pode se jogar E5, torre D1, dama E6, cavalo G3, e é óbvio que o branco tem alguma compensação, mas o negro tem um peão a mais aí, né? E é interessante ver o que o Carlsen ia jogar nesse tipo de posição aí. Era um intermediário aí. Mas ele resolveu jogar dama D5, bem sólido. E tentando não dar iniciativa, acho que ele quer trocar algumas peças aí em C4, cavalo por. Agora o branco não tem muita escolha a não ser tomar isso aí. Parece que D por C5, não sei se foi um lance assim tão preciso, né?
lá no começo, né? Agora não tem como evitar muito as trocas aí, né? Interessante era esse intermediário também. Aí dama B5, dama por C4, dando a chance do negro cometer aí algumas imprecisões, como dama toma B2, torre B1. E as brancas estão com atividade agora. Dama toma C4, torre por, torre C8. Nós vamos ter uma posição similar ao jogo, porém com alguns tempos aí de diferença, né? Às vezes os tempos em xadrez são muito importantes. Dama por, torre por. Torre C8, torre C1, torre toma, torre toma. Nós entramos agora num final em que a estrutura do negro é um pouco, não diria fraca, assim, é um pouco suspeita, mas por, por estar aqui segurando essas casas centrais e por estar dobrado os peões ali em F6, acho que tem uma certa solidez aí na posição e não é claro como é que as brancas vão materializar a vantagem ali. Aí torre D8. Interessante, aqui era rei F1. Parece lógico levar o rei para o centro, né? Torre D7 para evitar que a torre branca entre em C7. Rei E2, bem similar à partida, podendo explorar a possibilidade de G4 aqui, né? Para evitar que as negras ativem o bispo aqui. Carlsen jogou G3, torre D7, rei F1, F5, rei E2, interessante cavalo E5, porém torre D5, né? Tem algumas ameaças aqui ainda de bispo F6, torre aqui. Tem que tomar certo cuidado aí. Aí rei E2 para segurar as entradas da torre. Bispo F6, bispo na quarta do cavalo. Controla as entradas do cavalo. Agora B3. Rei F1. Bom, a gente pode ver que parece realmente que o branco tem certa vantagem. Mas essa posição ela apareceu na partida entre Hibble e Karpov em 1980 em Amsterdã. E o branco conseguiu vencer. Depois, quem tiver curiosidade aí, dá uma olhada nessa partida. Só que não é claro como é que ganha isso. É claro que precisa de certas imprecisões por lado das negras. E foi assim que Hibble conseguiu vencer essa partida. H3, H6 um pouco obscuro essa jogada, parece mais claro levar o rei ao centro. Reset e por que não levar o rei ao centro? É sempre bom, né? Para evitar um certo contra-jogo jogo ativo das brancas aí. Bom, jogou H3, H6. Cavalo D1, cavalo se dirige provavelmente a F4. Tem algumas entradas aqui. Vamos ver onde vai esse cavalo. Cavalo D3. Rei D8. Interessante era o G4 aqui. Peão por. Torre C7. Não sei se torre C7 pode agora, mas... E não sei se o branco vai ganhar aí, né? Não sei se o branco vai ganhar, não. Era uma possibilidade também. Mas ele jogou F4. É um bloqueio. Era possível torre C7, mas não gostaram por causa de torre toma, rei F3, rei D6 para controlar as casas do cavalo, E4, peão por, rei por, e tem alguma certa chance de pôr pressão aí, esses peões
Esses peões aqui podem criar certo tipo de jogo aqui. Mas não sei se vai ganhar isso. Preferiu jogar H5. Cavalo E5 era possível. Bispo por. F por. Torre D5. Torre H. Torre H4. Torre por E5. Torre H5. Torre C5. E as negras têm contra-jogo. Parece que agora está bem compacta a posição aí das negras. Então jogou A4. Carsen continua buscando colocar pressão. Torre D5, cavalo C5, B6. Cavalo A6. Interessante era B5 para ativar a posição das torres negras. Caso tome aqui, toma. E agora tem uma posição de atividade, né, para a torre. Parece que agora o cavalo começou a ficar estranho ali em A6, né? Bispo E7, cavalo B8, A5, cavalo C6. Carjaquim bloqueia aqui, né, as possibilidades para as brancas não terem nada aqui. Rei D7, rei D7 era possível também, rei 8. Cavalo E5. Cavalo toma, rei toma, torre cheque, torre D7. A posição tá igualada. O final tá bom aí. Por exemplo, toma. Pode ser rei aqui. Aí rei lá. Interessante E4 agora. Mas tem que tomar cuidado com as entradas do rei aqui, ó. Acho que vai empatar isso aqui. Resolveu jogar cavalo E5, bispo C5. O bispo bloqueia possíveis entradas da torre. Torre C3, rei E7. Torre D3, resolveu trocar as torres. Tomar certo cuidado nesse tipo de final, porque o bispo pode ser perigoso, né? Cuidado com os peões nas casas negras. F6, cavalo cheque. Rei D6, cavalo D4. Rei D5, cavalo B5. Parece que não interessa para o Carjaquim tomar aqui, né? Porque o rei controla todos os pulos aí do cavalo. E aqui eles repetiram a posição. Foi a primeira partida, um jogo bem sólido aí por ambas as partes. Algumas imprecisões por parte de Magnus Carlsen, mas nada muito assim, nada muito gritante. E é isso aí. Até o próximo jogo.